Eu quero só lembrar para você o que vimos na semana passada e também recapitular e também já dar entrada no que nós vamos falar hoje. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta de Paulo, e a partir do capítulo 3. Na semana passada lemos os versos de 1 a 11, hoje vamos ler dos versos 11 a 18, terminando então essa carta, o último capítulo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu quero só lembrar então para você, já vimos o tema da nossa série, Tessalônica, uma igreja modelo, e Paulo classificou essa igreja como sendo assim, uma igreja modelo, pela desenvoltura dessa igreja. Semana passada falamos da igreja vivendo sob ataque. O tema da nossa reflexão, então, Paulo estava falando sobre isso, que a igreja sofre ataques externos e ataques internos também. O mundo está aí para tentar destruir a igreja, e dentro da igreja insurge-se muitas vezes movimentos falsos, profetas, teologias equivocadas, adulteradas, e a palavra de Deus vai sendo distorcida até mesmo dentro das igrejas, causando um grande estrago para o reino de Deus. E Paulo também depois tira esse foco e fala sobre a importância dos crentes e da liderança se dedicarem à oração. Temos batido nessa tecla insistentemente, como Jesus disse para nós: sem mim nada podeis fazer. Sem oração, meus irmãos, nós não vamos a lugar algum. Vamos ficar dando voltas em círculo, vamos ficar com trabalhos improdutivos se nós insistirmos em fazê-los sem oração. Também Deus é fiel em proteger o seu povo, e Paulo começa a fazer promessas àquela igreja, da fidelidade de Deus em proteger a sua igreja e cada um de nós. E finalizando, Paulo já fala, na semana passada falamos da introdução do que vamos falar hoje, da disciplina na igreja como uma medida terapêutica, e toda igreja precisa de correção, precisa de ajuste, e a palavra de Deus tem as correções e as admoestações que nós precisamos receber, e ao recebê-las só há uma decisão sábia a fazer, que é obedecer. Ainda que seja contrário à nossa vontade, ainda que seja algo que nos fira, algo que nos desagrade, mas só há uma coisa a fazer: obedecer. E que assim sejamos nós obedientes à palavra de Deus. Hoje então, finalizando, introduzindo a última mensagem, consolação para a igreja de Cristo. Eu peço que você abra então a sua Bíblia, nós vamos ler o finalzinho do capítulo 3. Eu vou só iniciar essa reflexão e vamos terminá-la na semana que vem. 2 Tessalonicenses 3, de 11 a 18. 2 Tessalonicenses 3, de 11 a 18. O texto diz assim para nós: pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo, e de todas as formas o Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém? Nesse texto, irmãos, nós finalizamos a reflexão passada falando desse verso 11, e eu retornei nele para que você entenda o contexto do que Paulo está dizendo. Quando Paulo está dizendo aqui que havia alguns irmãos ociosos que não estavam trabalhando, e além disso estavam se intrometendo na vida alheia, fazendo a câmera de vigilância 24 horas, câmera sem fio, vigiando a vida dos irmãos e se intrometendo na vida dos irmãos. Por quê? Eles estavam entendendo tudo errado. Quando Paulo disse que Jesus estava voltando, alguns irmãos pensaram: bom, se Jesus está voltando,
eu não preciso trabalhar mais, já vou pedir conta do meu trabalho, vou pegar a minha indenização, vou curtir a vida, vou passear, vou viajar, porque Jesus já está voltando. Só que Jesus não voltou na velocidade que eles estavam pensando. E aí? Já estavam desempregados, sem trabalho, pensando, bom, Jesus não voltou até agora, mas daqui a pouco ele volta. Não vou arrumar outro emprego não, eu vou pedir uma quentinha lá na casa do irmão fulano, na casa do irmão Beltrano. E começaram a ficar uma vida de ociosidade, e mais, começavam a ir na casa dos irmãos para ficar na aba dos irmãos, literalmente, como diz aqui, e se intrometendo na vida alheia. E já falamos aqui, irmãos, que mente, o ditado, né? Mente vazia, o quê? Oficina do diabo, o ditado diz. E assim nós ficamos entendendo que aqueles irmãos de Tessalônica estavam agora numa ociosidade por uma interpretação errada da palavra. E queremos hoje então falar um pouco sobre disciplina, como a igreja deve lidar com os que falham. A igreja de Cristo, a melhor comparação, uma das melhores comparações, Paulo compara a igreja como um corpo, como um rebanho, como um edifício. Há vários adjetivos para os quais a igreja adjetivos são atribuídos à igreja de Cristo na palavra de Deus. Mas há um adjetivo, uma comparação que eu gosto de fazer e que muito se assemelha à igreja, que é de um hospital. A igreja, assim como um hospital, tem gente sadia, tem gente cuidando de gente, mas tem gente também todo arrebentado, tem gente com doenças contagiosas, tem gente que tinha que ficar no isolamento para não contagiar os outros, tem gente que está na UTI, tem alguns que estão respirando por aparelhos. A igreja também é assim, tem todas essas camadas e essas classificações de crentes. Acho que um dia eu vou fazer uma mensagem sobre isso, são os tipos de crente, a semelhança de hospital que estão na igreja. E a igreja de Cristo, assim como um hospital, onde você encontra ali cura, encontra restauração, encontra socorro, encontra abrigo, encontra a resolução de aflição, mas na igreja também, como todo um hospital, que tem os seus problemas, a sua oportunidade de contágio, pessoas em estado terminal, a igreja também encontra-se assim, pessoas que estão sendo curadas, pessoas que estão sendo tratadas pelo poder de Cristo Jesus, e dentre esses, eu sou um deles, você também é um. Todos nós estamos sendo, uma obra está sendo feita na nossa vida. A palavra de Deus mesmo diz para nós que aquele que começou a boa obra na minha vida, o que? É fiel para completá-la. Todos nós aqui estamos em obras, meus irmãos. Ninguém aqui pode dizer, eu já estou completo, eu já estou perfeito. Essa faixa, eu já estou, obra completa, só pode ser colocada no nosso peito num dia, no dia do funeral. Aí, em cima ali do esquife, em vez de ter a faixa do seu time preferido, manda a sua família colocar assim, obra completa, não tem mais nada para fazer, já foi para a glória, Deus já terminou o que tinha que ser feito, aleluia. Mas aqui, eu quero pensar algumas coisas nesse texto que lemos, e eu quero recorrer a alguns outros textos, porque aqui Paulo está falando de um tipo de disciplina, a respeito de um grupo de irmãos que estavam na ociosidade. Mas a igreja de Cristo não passa só por uma questão de ociosidade. Essa era uma questão particular que a igreja de Tessalônica estava vivendo, e Paulo precisou tratar essa questão ali com aqueles irmãos. Mas há outros textos das cartas de Paulo, de outros textos da Bíblia, da palavra de Deus, palavras do próprio Senhor Jesus, que nos orientam no que diz respeito a nosso comportamento uns com os outros, quando há falhas, quando há uma situação de pecado, quando há uma situação até de desagrado ou de atrito entre irmãos, que nós precisamos relembrar e precisamos estudar. Primeiro, essa orientação do Senhor Jesus, diferenças pessoais entre cristãos. Irmãos, se nós levássemos à risca essa orientação de Jesus, quantos problemas seriam evitados na igreja? Quantas discórdias deixariam de existir dentro da igreja? Quantos problemas deixariam de existir até entre os casais?
Quantos a fofoca seria eliminada no meio da igreja se nós seguíssemos isso que Jesus está dizendo? Vamos ler o texto. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, veja, a sós com ele, não é no Facebook, não é no WhatsApp, não é no grupo da igreja ou num grupo de WhatsApp para todo mundo ficar sabendo, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Jesus coloca para nós aqui, meus irmãos, um código de ética. Falando em ética, estamos estudando ética na nossa escola bíblica dominical. Quero convidar você a se unir a nós nesse estudo. E aqui Jesus está dando para nós um código de ética, um modus operandi, um passo a passo, uma cartilha de como lidar com os atritos que podem surgir entre nós. Já falei aqui que cada um de nós aqui não está livre de pisar no calo um do outro. Ninguém aqui está isento de cometer uma falha com o outro, e eu me incluo nessa lista também, lógico. E assim como nós podemos pisar no calo do irmão, ofender um irmão, falhar com ele em alguma coisa, qual é a atitude que você deve ter quando isso acontecer? Procurar a pessoa que lhe ofendeu e você a sós com ele resolver o problema. Abrir o seu coração e dizer: meu irmão, você me magoou nisso aqui. Essa sua atitude, a sua palavra, a sua a ação ou até a sua omissão me ofendeu, me magoou, me entristeceu. Às vezes temos vivido um tempo também, meus irmãos, que quero levar um foco também para uma outra área, que às vezes temos ficado muito melindrados, muito nervos à flor da pele. Às vezes uma menor palavra, uma das menores reprimendas, uma menor admoestação que se faz a alguém, a pessoa já fica hiper nervosa, já fica magoada, já cria uma barreira no coração. Haja visto, eu já vi exemplos assim, alguém que está magoado com outro, porque passou perto de mim e não me cumprimentou, e já fica magoado, e já fica de mal. Belém, Belém, nunca mais ficou de bem. Já viu aquilo? Uma atitude assim mesmo. Porque passou e não cumprimentou, porque não curtiu a postagem que eu coloquei lá no Facebook. A minha formatura de Casados para Sempre não deu nenhum like na minha formatura. Estou de mal. Não estou falando que os casais vão fazer isso não, viu? Só estou ilustrando aqui, usando eles. As pessoas às vezes ficam assim muito melindradas por coisas bobas, por questiúnculas. Não podemos ser assim, irmãos. Mas se isso acontecer, procure o seu irmão, fale com ele: meu irmão, fiquei chateado com você, estou aborrecido com você. Mas o que acontece em via de regra? A gente fala para a família, para o irmão, para a irmã, para o esposo, para a esposa, fala para o amigo, coloca no Facebook, coloca um monte de indiretas lá. As indiretas são quase que diretas, né? Só falta dizer o nome. De tanto detalhe que dá do caso, você já sabe do quem está falando, da hora e do dia. Não é assim que Jesus ensinou, mas procura o seu irmão, você e ele só. Se ele te ouviu, amém. Se não ouviu, leva a testemunha. Se não ouviu, leva ao conhecimento da igreja. Nós precisamos tratar as coisas como Jesus ensinou. Também não há só erros de relacionamento, mas às vezes erros doutrinários. E Paulo escreve muito sobre isso. Há vários textos das cartas de Paulo em que ele orienta como deve a igreja agir com aqueles que se desviam doutrinariamente. Primeira coisa, precisa haver um ensino paciente. A igreja precisa sempre que algum irmão descambar ou interpretar, fazer uma exegese, ao invés de exegese, fazer uma exegegue, né? Ou então uma exegere, ao invés de exegese, precisa corrigir aquele irmão,
colocar a interpretação correta da palavra, com paciência, dar o benefício da dúvida e do erro para aquele irmão. Afinal de contas, qualquer um de nós pode errar. Primeira coisa é ensinar. E se a pessoa não ouvir, ele deve ser repreendido. E se ele não ouvir, você deve se afastar da pessoa. Veja o que Paulo está dizendo aqui, ó. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos ou dos indoutos. O que me chama a atenção nessa repreensão de Paulo é que ele está dando essa veemente palavra, não é para uma distorção das Escrituras, mas de alguém que está causando divisão no meio da igreja, alguém que está criando partidarismo dentro da igreja, alguém que está criando barreiras para a comunhão dentro da igreja. Olha a severidade que Paulo está tratando com os irmãos, escrevendo aos Romanos, a severidade que ele está usando para quem usa de artifício para criar divisões no meio da igreja. Assim como aquele texto também de Provérbios que diz das coisas que Deus detesta, e a sétima ele abomina. Qual é a sétima que Deus abomina? Aquele que causa discórdia entre irmãos. Isso tem que ser abominável no meio de nós. Por isso o tema da nossa igreja esse ano está escrito aqui, ó, está estampado aqui: o ano da comunhão. Temos, meus irmãos, que trabalhar incessantemente, incansavelmente pela comunhão da igreja, e não permitir, não se macomunar, não criar coro e não se tomar forma com aqueles que querem criar divisão no meio da igreja. Não podemos, precisamos tratar de forma exemplar. E falando aqui ainda de desvio doutrinário ou de erros de interpretação, qualquer um pode estar sujeito a isso. Mas hoje, meus irmãos, a palavra de Deus, ela tem sido divulgada, difundida e tem sido franqueada de uma forma tão rica, tão múltipla, há tantas Bíblias de estudo, Bíblias comentadas versículo por versículo, tantas versões da Bíblia na linguagem de hoje, NVI, NVT, a Bíblia Viva, tantas outras versões da Bíblia, que hoje alguém interpreta um texto errado só se quiser, só se tiver mal intencionado. Além disso, além de tantos comentários, você encontra mensagens de diversos pastores que vão pregar, está pregando aquele texto, que você tiver alguma dúvida. E se tiver dúvida ainda, recorra ao seu pastor, a um irmão que tem um pouco mais de preparo, mas recursos e condições para examinarmos as Escrituras nós temos. E muitas vezes negligenciamos por não termos a paciência, o devido cuidado de fazer o estudo da palavra de Deus. Eu quero voltar a minha atenção aqui para um texto. Essa semana uma irmã me fez uma pergunta sobre um texto de Mateus capítulo 19. E a pergunta dela procede e é preocupante, porque é mais um exemplo daqueles que pessoas pegam um texto e o analisam ou fazem uma distorção desse texto para alcançarem seus próprios benefícios ou para justificar os seus erros. Eu queria ler com você esse texto, Mateus 19, o verso 10 em diante. Mateus 19, verso 10 em diante. E assim vou finalizar a minha palavra aqui. E ela me perguntou mais especificamente sobre o verso número 12. E ao ler esse verso número 12, tem sido usado por movimentos como o movimento LGBT, agora LGBTI, né? E esses, como que Jesus estivesse dando respaldo ou justificando a alguém que nasce homossexual, uma distorção, uma aberração de interpretação do texto.
O contexto que Jesus está falando aqui é sobre o divórcio. E Jesus então fala que a única condição que a Bíblia assegura o divórcio é no caso de adultério, e mesmo assim por causa da dureza de coração, porque a vontade de Deus é que mesmo que houvesse adultério, é que não existisse o divórcio, porque afinal de contas uma das lições mesmo do Casados para Sempre é a lição de uma só carne, que é uma união indivisível, e por ser indivisível, o divórcio ele é abominado por Deus. Mas Jesus então, testado pelos fariseus, ele diz isso, que Moisés deu carta de divórcio apenas por causa da dureza de coração das pessoas. Aí aqui no verso 10, os discípulos respondem e interpelam Jesus, até com um ar de ironia. Eles falam assim: os discípulos de Jesus disseram: se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, é melhor não casar. Percebe a ironia dos discípulos? Se a coisa é complicada assim, só pode divorciar, nem em caso de adultério é para divorciar, então é melhor não casar. Mas eles falaram isso aqui concordando com Jesus, eles estavam ironizando. Aí Jesus diz, continua no verso 11: nem todos têm como aceitar este ensino, disse Jesus, só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Alguns nascem eunucos, alguns foram feitos eunucos por outros, e alguns a si mesmo se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder que aceite isso. Essa primeira frase de Jesus que diz assim: alguns nascem eunucos, aí eles pegam aí, tá vendo? Algumas pessoas nascem eunucos, ou seja, algumas pessoas nascem homossexuais. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está dizendo é que algumas pessoas, por alguma má formação do feto, por algum defeito de nascença, por alguma má formação congênita, pode nascer com os órgãos genitais afetados, ou distorcidos, ou estéril, ou até mesmo com uma deformação que não permite a pessoa se casar ou a pessoa constituir uma família. Jesus está falando disso, de eunuco, não está falando de gênero. Jesus está falando de pessoas que podem nascer assim. E ele continua: outros foram feitos eunucos, ou seja, alguns, naquela época havia reis e havia autoridades, pessoas importantes que tinham muitas mulheres, e eles colocavam para cuidar do seu harém homens que fossem eunucos, que tivessem sido transformados em eunucos, que foram castrados, e era confiado a guarda das mulheres ou do seu harém a esses homens castrados, para que aquele rei, aquele dono daquelas mulheres, tivesse a segurança de que aquele que estava guardando suas esposas ou suas mulheres e concubinas não as molestasse ou não tivesse nenhum tipo de contato com elas. E Jesus fala então de um terceiro tipo de eunuco, no qual ele próprio se encaixa, e também foi a história do apóstolo Paulo. E Jesus fala: e alguns se fazem eunucos, alguns a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder que aceite isso. Então veja, irmãos, como um texto que podia ser simples acaba sendo distorcido de forma intencional, de forma maléfica, de forma diabólica, podemos dizer assim, para enganar os indoutos e para querer justificar suas más atitudes, maus comportamentos contrários à palavra de Deus. Então nós precisamos vigiar, ficar atentos e fazer um exame sadio das Escrituras. E como eu gosto sempre de citar a igreja dos bereanos, Paulo, quando foi em Bereia, ele elogiou os irmãos daquela cidade, porque tudo que Paulo pregava, sabe o que os irmãos bereanos faziam? Eles iam lá nas Escrituras para conferir se estava certo. Essa deve ser a nossa atitude. Ouviu uma mensagem? Confere lá na Bíblia se está certo. Um pastor fulano pregou alguma coisa? Confere lá se é isso mesmo. Ouça uma outra versão, leia uma outra versão da Bíblia, investigue mais, sejamos atentos ao bom exame e sadio exame da palavra de Deus. Amém? Amém. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos continuar esse tema na próxima semana. Eu convido você a se unir a nós
nesse estudo. Glórias a Deus. Irmãos, vamos então finalizar esse culto agora cantando mais uma vez.